Bem, hoje é dia... Que dia que é hoje? Vamos ver, 25 de agosto, 16 horas. E hoje eu vou falar sobre opções de fios que você vai poder fazer o seu projeto, para você conseguir fazer seu projeto Impantinido infantil. Meu nome é Carla, sou mais conhecida como Cacá. Para quem não me conhece, eu sou criadora do Ateliê Voilá, onde eu produzo peças relacionadas, né, ao universo infantil. Eu faço diversas técnicas lá, dentre elas o Punch Needle, e eu abri essa página do Voilá Ensina para ensinar você a produzir peças lindas e fazer o ponto perfeito em Punch Needle, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre os fios que você pode usar para fazer seu projeto em Punch Needle. Primeiro, eu queria explicar para vocês o seguinte: que existem espessuras diferentes de agulhas, né, da agulha mágica. Então, só para vocês entenderem, para quem não sabe, o Punch Needle é uma técnica que tem uma variedade muito grande de agulhas, né, de espessuras de agulhas. E com isso, existem três categorias, né, as categorias de agulhas finas, médias e grossas. Então, o que vocês precisam saber? Por que eu tô falando isso? Porque dependendo da agulha que você tiver, você vai precisar escolher determinados fios ou fio para você fazer seu projeto, tá? Boa tarde, tudo bem? Vamos entrando. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem deixar aqui que assim que eu puder eu respondo, tá? Daqui a pouco deve chegar mais gente aqui na live, né? Que normalmente no comecinho fica mais a gente, mas depois vão chegando mais pessoas. Então, gente, como eu falei, existem categorias de espessura de agulhas, fina, média e grossa. E aí, a primeira coisa que eu acho que vocês precisam saber é que, assim, muita gente me pergunta assim, ó: ai, Cacá, eu quero muito aprender qual agulha que você me recomenda e qual fio que eu preciso usar. Eu acho que essa resposta, né, que quando eu recebo esse tipo de pergunta, ela é muito ampla, né? Porque, primeiro, é aquilo que eu falo: vocês precisam saber que estilo de trabalho de ponto russo, né, de Punch Needle, que vocês gostariam de fazer, né? Então, quando vocês estão vendo lá as inspirações dos projetos, ou vocês podem mandar para mim, que aí eu ajudo: olha, essa é a categoria de agulha fina, ou essa é a categoria de agulha média, ou essa é a categoria de agulha grossa. Porque aí nessa você vai conseguir saber, eu vou conseguir te explicar qual fio, né, que você vai conseguir usar para o seu projeto. Porque, na verdade, não tem um fio, assim, específico para você usar, né? Existem diversas opções, e aí você primeiro precisa saber, se você já tem uma agulha, qual é a espessura da sua agulha. Por exemplo, eu tenho uma agulha de ponta média. Na ponta média, você já consegue usar, por exemplo, uma lã, um fio de amigurumi, né? Mas eu quero começar desde o começo aqui para vocês entenderem o universo. Primeiro eu vou falar das agulhas finas, né? Que são, vou pegar um exemplo dessa, que é da agulha Nurge, né? Da marca Nurge, e essa troca as pontas. Então, essas três pontas que vêm, todas elas são consideradas na categoria de agulhas finas. Por quê? Porque uma tem 1.3, que é extremamente fina, ela é muito fininha, que eu nem eu gosto muito de trabalhar com ela, porque é muito fininho. Tem a de 1.6 e tem essa daqui que é de 2.2, né? O que é 2.2, 1.6, 1.3? É o diâmetro da bolinha aqui da agulha, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui, por exemplo, nas categorias de agulhas finas, quais são os fios que a gente vai, né, poder utilizar, né? Então, a gente pode usar a Clea, que é essa daqui. Existe também a Clea, uma versão maior, né? Mas eu compro essas daqui porque, como eu não faço muito trabalho, né, de agulha com ponta fina, eu acho melhor, isso aqui para mim já é o suficiente. Então, assim, a Clea vocês podem usar. A Anne também é considerada, né, um fio de ponta para você usar com as agulhas finas. Só que a Anne, não sei se vocês conhecem, né, depois que você vai começando a trabalhar com a técnica, você vai começando a pesquisar sobre os fios, né? Ela é um pouco mais grossa. Então, tem gente, por exemplo, uma das minhas alunas, eu recomendo fazer com a Clea, porque eu particularmente acho mais bonito.
Só que, por exemplo, uma das minhas alunas que estão fazendo meu curso, ela preferiu usar uma similar à da Anne, que é para fazer bordado livre, porque ela achou que destacou mais, né? Então, assim, gente, também tem muito de gosto, né? De cada um para fazer para fazer a escolha do seu fio, né? Mas a Cléa, a Anne vai muito bem. Fio de meada também, que são esses aqui, ó, que dão muito bem para agulha fina, que é da Anchor e tem também da DCM, tá? Então, assim, só que essa aqui, por exemplo, eu acho que não rende tanto, né? Então, eu faço um outro trabalho com esse fio de meada nos meus projetos, mas você consegue colocar também esse fio aqui, que é fio de meada, né? Então, ele tem uns 8 fios aqui e você consegue colocar na de 1.6, você consegue colocar na de 2, né? Até 2.2 eu acho que já vai sobrar um pouquinho. Porque o que acontece? O seu fio, ele não pode nem ficar muito apertado e nem muito folgado dentro desse diâmetro aqui da sua agulha, tá? Então, isso é uma coisa muito importante já para vocês saberem e entenderem também, porque ela não pode nem ficar folgada nem apertada. Ela tem que passar de uma maneira fluida na sua agulha, né, o fio, para você conseguir fazer seu projeto que não vai dar aquela barriguinha, né? Então, assim, isso é considerada os fios, né, para agulhas finas. Já nas agulhas médias, né, que aí a gente já tá falando no universo que a gente fala de 3 a 4,5, né? Então, são agulhas que têm o diâmetro de 3 a 4,5 milímetros, né, daqui da agulha. Então, essa daqui é um outro modelo que eu uso muito, que eu gosto, apesar de não trocar as pontas, mas eu acho que é uma agulha bem ergonômica, ela tem um preço bacana e ela vem com... É só você comprar uma argolinha para adaptar essa questão da altura das argolas, né? Mas ela não troca as pontas. Mas ela tem 3 milímetros. Então, gente, ela é considerada, por exemplo, na de 3 milímetros, dependendo da agulha, né? Porque como é considerado de 3 a 4,5, faz diferença, né? Por exemplo, eu vou pegar uma de 4 milímetros, que é a da Oxford. Olha a diferença da largura, né? Que tá na mesma categoria de agulhas médias. Aqui você consegue colocar um fio mais grosso, né? E aqui, por exemplo, você consegue colocar um fio da marca Mollet, também tem da família. Também existe a possibilidade de você colocar o fio, que é esse daqui, ó, de amigurumi. Então, assim, ó, para agulha média, você consegue colocar esse fio aqui. Outro fio também que dá para você fazer é a família, né? A família aqui eu não peguei agora, mas tudo bem, não tem problema. A família é aquela que custa mais ou menos R$6, eu acho que tem um custo-benefício bom também, e é uma lã, né? Então, você consegue colocar a família, Mollet, que elas são similares, mas são de marcas diferentes, né? A lã amiga também, você consegue colocar. E aí, se você, por exemplo, tiver um fio, se você trabalha, ou se você trabalha ou se você gosta, né, de fio de amigurumi, você pode usar aquela que eu mostrei pra vocês, que é esse fio aqui de amigurumi. Mas também vocês podem usar esse fio da Bala Amigo, que também é para fazer amigurumi. E aí, ela vai entrar na agulha de 3 milímetros, vocês só precisam ver o que vocês preferem, porque o que acontece? Essa daqui da Bala Amigo eu adoro, eu acho ela muito macia, esse fio. Na hora de trabalhar, eu gosto. Mas também tem, por exemplo, essa da marca Cisne, também que é para bebê. Essa daqui eu já acho um fio mais seco. Então, vai depender muito, é uma questão pessoal, né? Porque de qual fio você vai preferir usar, né? Qual que vai deslizar melhor para o seu projeto. E tem umas que são mais secas, as outras não. Então, por exemplo, olha, tem 3 opções, né? Para 3 centímetros para vocês usarem. Que é essa da Amigurumi, tem essa daqui da Cisne e tem essa daqui da Bala Amigo. Então, gente, tem várias opções e aí tem que saber qual o tipo de trabalho que você vai fazer, né? Qual que vai render mais, qual que vai render menos. Por exemplo, se você já tem um ateliê, você já trabalha com algum tipo de fio,
Se você pode fazer esse aproveitamento desse mesmo fio que você já trabalha, por exemplo, amigurumi. Ah, já faço boneco de amigurumi, quero começar a fazer uns projetos de punch needle. Você pode usar o mesmo fio que você usa, né, da marca, para fazer os seus bonecos no ponto russo, que aí você aproveita o mesmo fio, né? Eu, na verdade, como eu trabalho muito com tricotã no meu ateliê, eu gosto muito de trabalhar com a lã, com a família, para fazer os meus projetos, as almofadas. Mas depois que eu descobri o universo dos fios de linha de amigurumi, né? Eu gostei muito, porque eu achei que a lã, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas como ela tem um tipo de acrílico, né? Tem aqueles pelinhos, às vezes tem gente que não gosta que dê esse resultado, né? Então, quando eu descobri os fios de amigurumis, que eu achei que a composição, né, ela é diferente, eu gostei muito do resultado. Então, é isso que vocês precisam perceber, tá? Então, assim, para agulha média, para tapete até também dá, que isso que é o curioso também. A para tapete, não sei se vocês conhecem, é um fio que ele é mais grosso, né? Que é esse daqui. Vocês já conhecem esse daqui? Ó, olha o que eu tô falando da lã. Toda lã tem essa composição, que são esses pelinhos, tá vendo? Tem gente que não gosta disso e prefere trabalhar com fio de amigurumi, justamente porque não tem esse tipo de efeito, né, da composição do fio. E essa fio para tapete, ela vai com essa agulha de 4 milímetros, por exemplo, mas também ela entra numa espessura de uma agulha de 5 milímetros de diâmetro. Ou seja, às vezes você não precisa ter uma de 4 e uma de 5 agulha, entendeu? Você já tendo uma de 4, se você quiser trabalhar, né, fazer um projeto ou de um tapete, né, para ficar um tapete mais robusto, né, que fica super bonito, na verdade. Não é nem só robusto, eu acho que tapete tem que ser particularmente, né? Eu gosto muito de trabalhar com a lã no para-tapete para fazer o tapete. Eu acho que dá um efeito bonito, sabe? Tem gente que faz, por exemplo, o tapete com fio de barbante da Euro Roma, por exemplo, que dá também. Mas eu prefiro a lã para tapete. Por quê? Porque eu acho que dá um efeito mais bonito. Mas tem gente que acha que não rende muito a para-tapete para poder fazer tapete. E aí acaba optando em usar o fio da Euro Roma, que é aquele fio de barbante que faz macramê. Vocês estão entendendo a diferença, dependendo do projeto que vocês vão fazer? Dependendo do que vocês querem, né? Vocês podem usar um determinado fio. Então, tem gente que usa muito para fazer tapete, para tapete, mas tem gente que gosta de fazer, que acha que vai render mais o trabalho com a Euro Roma, que é o fio de macramê. E por isso que eu falo, para quem também tem um ateliê, né, ou então faz um trabalho para ganhar uma renda extra, com macramê ou com amigurumi, dá para você tranquilamente colocar o punch needle dentro das suas opções de trabalho, porque você pode usar o mesmo fio, né? Então eu acho isso muito bacana. E aí, então, para as agulhas mais grossas, agora, né, que eu quero falar, você vai ter que usar os fios mais grossos, porque olha o tamanho da espessura, né? Que você vai ter que colocar o fio aqui de 5 milímetros, ele é bem maior, né? Aí eu tenho, por exemplo, essa agulha e tenho essa daqui, ó, que regula os pontos. Que essa daqui também que tem essas regulagens, né? A, B, C e D, que vai controlar a altura dos pontos para você fazer o seu projeto, tá vendo? Eu vou mudando aqui, ó, e aqui vai mudando a altura do ponto relevo para você fazer. Então, gente, quais são os fios que você pode usar para agulha de 5 milímetros? Para tapete, urbano e também tem urbano maxi da Círculo, né? Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu não sei se vocês sabem que agora a Pinguim lançou um fio específico para você fazer sua tapeçaria, né? Que eles falam do punch needle. Então, chama para tecer. Nem isso tinha antes, entendeu?
Antes, é aquilo que eu falei, tecido, não tem nenhum tecido aqui no Brasil voltado para a técnica do punch needle. Existem agora possibilidades que você pode adequar para agulha fina, média e grossa. E fios é a mesma coisa. Não existe um fio específico. Agora a Pinguim lançou a Para Tecer, que foi desenvolvida, pensada para as pessoas que gostam de fazer tapeçaria e punch needle e que chama Para Tecer, tá? Então anotem aí. Mas assim, você não precisa só, o que eu quero dizer, comprar esse específico, né? Porque agora que eu acho que o punch needle está começando a ter mais evidência, né? No mundo das manualidades, eles estão começando a falar, poxa, tem mercado para isso, né? Então vamos fazer um fio voltado para esse universo de tapeçaria de ponto russo e de punch needle, né? Que é a mesma coisa. Então agora eles já estão desenvolveram o fio. Vamos ver se daqui a pouco alguém vai desenvolver um tecido que não seja que seja voltado para o punch needle também, porque até então não tem. Então, por isso que tem essa dificuldade de adequação de materiais aqui no Brasil, que vocês tanto têm, né? De adequar os materiais corretamente para conseguir fazer a sua peça. Então, gente, isso que eu queria dizer. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, é a diferença, né? Mostrando aqui para vocês de quando a gente faz um projeto, né? Que é se você escolher comprar agulha fina. Então, isso daqui foi feito, esse primeiro ponto, com fio de meada, tá? Então, você percebe que é um fio bem fininho e aí eu precisei preencher bastante ele, né? Esse aqui é o ponto relevo. E aí, ó, olha o ponto reto dele, como é que fica. Olha o tamanico do ponto que a gente tem que fazer para fazer o ponto reto na agulha fina. Isso é de 1,6, tá? Então, é um trabalho, gente, é muito delicado. Agulha de agulha de punch needle fina, né? Então, isso que eu queria também que vocês soubessem. Vocês começarem a tentar fazer projetos com as agulhas finas, eu acho que, assim, é um desafio muito grande, porque se você conseguir já entender fazendo com agulha fina, quando você chegar na de 3 milímetros, você já vai tirar de letra, porque o que acontece? Quanto mais fina for a sua agulha, o nível de dificuldade é maior. Por quê? Você tem uma agulha muito fininha com um fio muito fino e normalmente os desenhos para agulhas finas são muito pequenos, né? Então é aquele do Pequeno Príncipe que eu sempre mostro aqui para vocês, ou então é uma silhueta, porque vocês vão demorar muito mais para preencher, tá? Então aqui, ó, outro fio com agulha fina é esse daqui que eu fiz com a Clea, que é esse rolinho aqui, ó. Então, ó, olha a diferença também que dá. E isso tudo, gente, vai mudando o estilo de trabalho, né, que vocês vão querer fazer. Aqui, por exemplo, é um fio de bebê, uma lã, né? Então aqui aí a gente já entra para a categoria de agulha fina, mas na lã, né? Então aqui, ó, agulhas finas e aqui a gente já entra nas agulhas médias que eu fiz numa lã família, para vocês verem, né? Esse cinza e esse rosinha, que também já dá outro efeito, né? Já é um outro universo de uma categoria de lã média. E a para tapete, olha como ela fica mais robustinha também, robusta, tá vendo? Então, gente, é isso que vocês aqui, ó, precisam saber. Que estilo de trabalho que vocês vão gostar para poder escolher, né? Para poder fazer seu projeto. Vocês conseguem perceber essa diferença? E aí, alguém já consegue me dizer qual o estilo que prefere, olhando aqui? Ou ainda vocês não conseguem perceber isso? Ah, gosto mais da fina, dos trabalhos de agulhas médias ou das grossas. Vocês podiam me contar aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá? E o que acontece, gente? As pessoas também, quando tentam fazer sozinha, né, em casa, tem a tendência de pegar qualquer fio também que vê pela frente e colocar. E outra coisa que eu já percebi, tem muita gente que gosta muito do ponto relevo, né? Então já começa a fazer os projetos tentando fazer de casa no ponto relevo. E aí eu acho curioso, porque todo mundo às vezes, todo mundo não, as pessoas que chegam, né, que me mandam direct para me mostrar os trabalhos,
elas me mandam os trabalhos com, normalmente pegam uns fios, né, de médio para grosso, e aí faz um formato de coração no ponto relevo. E aí quando me mostra, a pessoa me mostra, mas assim, você vê que o ponto relevo dela, do coração, não tá bem feito, porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nem sempre a gente vai conseguir fazer e dar forma com agulha média na lã. Porque o que acontece? No ponto relevo, tá? No ponto reto a gente consegue, porque o ponto reto, ó, a gente faz um do ladinho do outro. Esse daqui é uma agulha, um fio de paratapete que é a grossa, né? E essa daqui é a média, tá vendo? No ponto reto a gente consegue tranquilo fazer um ponto bacana. Mas no ponto relevo, dependendo do que for, o ponto relevo é esse daqui, para quem não conhece, tá? E um é o avesso do outro. Só para vocês entenderem, existe um ponto nessa técnica que dependendo do projeto que você fizer, um vai ficar do lado direito, o outro vai ficar do lado avesso do seu projeto, do seu tecido. E aí as pessoas fazem a peça já no ponto relevo, e aí pega uma lã. Só que nem sempre a lã você consegue dar um formato bem feito, porque como a lã é um fio mais grosso, esse aqui, por exemplo, é o paratapete. Você, dependendo da área que você for trabalhar, só para vocês entenderem, por exemplo, eu tenho um molde aqui dessa costela de Adão, né? Então eu coloquei aqui o molde, aí eu sempre passo uma canetinha preta para ficar mais fácil na hora de passar o tecido, né? E aí, o que acontece? Vocês conseguem perceber que essa área aqui da costela de Adão, eu gosto de mostrar essa costela de Adão, porque na verdade tem bem um exemplo que vai ficar fácil de vocês entenderem. Aqui a área de sobra, né, de respiro que tem, que aqui na verdade seria o fundo do tecido, né? É muito pequena. Então, às vezes, nem com a linha de amigurumi, né? De fio de amigurumi, vocês vão conseguir fazer no ponto relevo, porque não vai dar leitura no projeto. Então, quando vocês começarem a fazer, né, começarem a tentar fazer em casa, tenta fazer primeiro no ponto reto o trabalho, para vocês entenderem como é que funciona. Porque a pessoa pega um coração, que é sempre a coisa mais simples que eu falo, a gente faz um coração, mas faz no ponto reto. Porque no ponto relevo, é difícil vocês entenderem que tem que ter um detalhamento maior, né? Tem um ponto que é um ponto que você destaca melhor o seu ponto relevo, que vocês ainda não sabem fazer. Então você não vai ver o coração direito, e aí você vai falar, não tô conseguindo fazer. Então, faz primeiro no ponto reto, começa a treinar no ponto reto, para depois vocês chegarem no ponto relevo e entenderem que nem sempre a gente vai conseguir fazer desenhos no ponto relevo, justamente por isso, porque dependendo da área que você for trabalhar, aqui, ó, vai juntar um ponto no outro, porque o ponto relevo, gente, ele tende a crescer quando a gente faz, tá vendo? Esses aqui, ó, são umas opções de nuvens que eu fiz. Vocês conseguem perceber que assim, ó, esse daqui de 4 milímetros, essa daqui tá melhor, tá vendo? Ó, mais bem definido, esse daqui é um fio de bebê, ela é mais fina. E esse daqui, ó, é um fio de amigurumi, e essa é a lã família. Então, assim, para fazer esse nível de detalhe, vai ser mais difícil, vocês não vão conseguir, a não ser que essa folha de costela de Adão fosse bem maior, entendeu? Ou seja, se ela fosse bem maior, esse espaço aqui iria aumentar. E aí você teria mais espaço para fazer esse respiro, para ter essas curvas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Dá fala assim, ou fala não entendi, que eu tento explicar melhor para vocês. Outra coisa que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem é o seguinte, no nome. Aí eu coloquei aqui Fred. Olha, agora eu acho que vocês vão entender direitinho, porque aqui é um exemplo que você vai ver nítido. Aqui tá no ponto reto. O ponto reto vocês sempre vão conseguir fazer qualquer detalhe, né? Só que aí, assim, coisas mais detalhadas e menores, vocês vão precisar de usar as agulhas de pontas mais finas. Desenhos que são menos detalhados, vocês podem já usar as agulhas médias e grossas, entendeu? Porque aí para dar esse efeito, né? E aí o Fred, olha no ponto relevo, eu fiz só, olha só, gente, eu só fiz o contorno do Fred, tá vendo? Olha no ponto relevo, não dá leitura, entendeu? E aí, ó, você não consegue nem ler que é Fred aqui, né? Então, é isso que eu tô falando, e por isso que eu falo que essa coisa do coração pode ser mais simples, mas é isso, eu acho que as pessoas tendem a gostar mais do ponto relevo e já querem partir
para fazer um desenho já no ponto relevo, mas não, eu sugiro, começa no ponto reto primeiro, ou então tenha essa, agora vocês aqui, vocês já vão saber disso, né? Dependendo do projeto e do tamanho, vocês não vão conseguir ter a visualização no ponto relevo, a não ser que seja uma bola, né? A não ser que seja um sol, né? Que aí sim vocês vão conseguir fazer, né? Um sol com uns triângulozinhos assim, vocês conseguem fazer. Mas quando tem muita curva, né? Níveis de detalhes, vocês não vão conseguir, combinado? Você acha interessante fazer amostras variadas para definir os projetos? Amostras variadas para definir o projeto? Como assim, Silvia? Me explica mais um pouco. Você diz no... Não entendi. Depois, se você puder me explicar melhor. Aí, gente, então tem um pouco disso, assim, vocês conseguirem entender isso. Porque às vezes acontece muito das pessoas que tentarem já começar a fazer já no ponto relevo e com uma lã. E aí não vai dar a leitura legal, entendeu? Então começa primeiro quem tá com a lã, né, para fazer, começa a fazer o coração no ponto reto, que aí você já vai conseguir entender mais ou menos como é que funciona. E se você quiser fazer no ponto relevo, parte para as agulhas mais finas, de 2 milímetros, de 3 milímetros, que você vai conseguir fazer esse nível de detalhe. A não ser que você aumente a sua área para trabalhar no ponto relevo com a agulha média, tá? Que mais que eu ia mostrar para vocês? Tem muita gente que tem essa dificuldade logo no começo de escolher o fio mesmo, né? E o que que acontece? Por que que é tão importante também? Porque o fio, gente, ele é igual o bastidor, é igual a agulha, igual o tecido. Ele é tão importante quanto esses que eu falei. Por quê? Dependendo se um desses, né, itens que eu falei dos materiais não tiverem adequados, você não vai conseguir fazer. Ou seja, se você tem um tecido que está adequado, né, com seu bastidor e está adequado com a sua agulha e você tiver com o fio errado, o seu ponto não vai fixar. Então, essas coisas que vocês precisam saber, que o fio precisa estar passando de uma maneira fluida para poder você conseguir fazer. Né? Aquele exemplo que eu dou, você não consegue colocar uma agulha de ponta fina, por exemplo, né? Que é meio que óbvio, né? Esse daqui, por exemplo, esse daqui, ó, quero começar a fazer essa espessura de 2,2 para essa trama aqui, ó, que tem um 4 milímetros, o seu fio não vai fixar, porque a trama é muito grossa. Então, é isso que vocês precisam entender. Para tramas mais, para agulhas mais finas, escolham tecidos com tramas mais fechadas, né? E tramas mais grossas, tecidos com tramas mais abertas, né? Como essa que é a Tala Garça, que eu recomendo, por exemplo, fazer tapete nela, que eu acho que fica muito bacana. E aí, o que é a questão do ponto russo que acaba gerando um pouco de confusão, né? Porque, assim, não tem muita regra, né, no punch needle. E o que acontece? Tecido por exemplo, linho misto. O linho misto é um tecido que ele vai bem, por exemplo, com agulha de ponta fina, ele vai bem com agulha de ponta média também. Já, por exemplo, o tricoline, que é um tecido que ele é bem fininho, ele na agulha já de até 2 milímetros, eu já acho que ele é um pouco mais difícil de se trabalhar. É melhor você trabalhar com tricoline quem tem agulha bem fininha, aquela de 1,3, 1,6. Porque é isso que vocês precisam saber, né? Os tecidos também, eles vão variando, né? Então, dependendo... E aí, como não tem muita regra, o linho misto, ele se adequa tanto na linha com agulha de ponta fina, como na agulha de ponta média. Tem as suas exceções, né? Uma vez eu mostrei aqui também o brim. O brim é um tecido também que, como ele tem uma trama muito fechada, você consegue colocar essa agulha aqui, né, usar a agulha de ponta fina, mas você também consegue usar a agulha de 3 milímetros, que é na ponta média, entendeu? Então, é isso que também tem umas exceções, né, e aí é só testando para vocês verem. Você mistura tipos de fios no mesmo projeto? Ah, sim, é isso que você queria dizer?
Eu misturo, na verdade, eu acho que dá para fazer projetos com tipos diferentes, né? Porque aí, igual hoje mesmo, eu postei fiz uma publicação no Voa Lá Ensina, mostrando um projeto que a artesã, ela fez um bastidor, que ela fez o fundo de uma agulha de 3 milímetros, ela usou uma lã, e aí o desenho dela eram flores, né? E as pétalas das flores, ela usou uma agulha grossa para fazer o ponto relevo nas pétalas das flores. Então eu acho que pode ficar bem bacana. O que eu não recomendo muito é a gente usar no mesmo projeto o mesmo ponto, porque isso dá uma diferença, dá um contraste legal, né? Igual nesse post que eu fiz, ficou muito bacana o projeto dela. E dá pra gente brincar com diferentes fios no mesmo projeto. Mas o que eu não recomendo é a gente usar, por exemplo, o ponto reto, fazer o mesmo ponto reto num projeto e a gente vai usar, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, esse daqui, ó, por exemplo, da Cisne, esse eu acho que fica mais evidente. Esse daqui é de amigurumi e esse é bala um amigo, né? Por mais que sejam de amigurumi, ele tem uma textura bem diferente. E aí eu acho que faz um pouco de diferença, né? Então eu costumo recomendar usar, se for o mesmo ponto, a mesma marca de fio. Mas quando se vocês quiserem fazer ponto reto e ponto relevo no mesmo projeto que dá para fazer e fica super bonito, você pode usar diferentes texturas, né? E espessuras de fios, tá? Então, eu acho isso. Eu acho que fica muito bonito também a gente fazer, por exemplo, uma almofada. A gente pega uma almofada e faz uma flor também. E aí tem um miolo, você faz no ponto reto. E aí as pétalas a gente faz no ponto relevo. Fica muito bacana. E aí, gente, eu tô percebendo também é que tem muita gente, assim, por exemplo, as minhas alunas, né? Eu mesma, que isso é uma questão de gosto meu, assim, que eu falei, por exemplo, o fio de meada, eu particularmente gosto da Cleia, mas para uma das minhas alunas que já faz bordado livre e ela tá super encantada, tá gostando, né? Eu tô super feliz assim que tem umas pessoas do bordado livre que estão fazendo e estão adorando e estão achando super interessante, e tal. Só que na opinião dela, ela prefere usar um fio de bordado um pouco mais grosso, como se fosse a Anne, porque ela acha que deu mais destaque no trabalho dela quando ela foi fazer um dos meus projetos de agulha fina. Aí eu falei, gente, isso já parte para uma questão pessoal, né? Então, o que eu recomendo, assim, qual é a minha dica que eu dou? Qual fio eu utilizo? Ou é o fio que você já tem em casa, né? Que é igual, que nem elas. Como elas já fazem o bordado livre, elas estão usando diversos materiais que elas já têm em casa. Não precisa comprar a Cleia, porque ela já tem uma lá de bordado, um fio de meada que ela usa. E deu pra fazer, entendeu? E ela gostou do resultado e que realmente ficou bonito. Só que fica um pouco mais grossinho, com essa agulha mais fina. A outra também, a outra aluna, falou: eu tenho um outro aqui que também eu gostei de um resultado com uma outra linha. E tudo bem. Isso que eu falo que não tem regra, sabe? Eu acho que vocês têm que tentar aproveitar o material que vocês já têm em casa e aí ir misturando para fazer. Porque isso é uma questão de gosto, né? É que nem eu, assim, na lã dos meus projetos, quando eu faço almofada, eu gosto de fazer na lã da família. Mas quando eu vou para um universo menor, assim, eu já gosto de usar o fio de amigurumi. Então, depende de cada um, tá? Adoro suas dicas. Obrigada, Silvia. Você também é do bordado livre, né? E curte pra caramba fazer punch needle. Isso que eu acho que é legal, é aproveitar. Aí tem tanto que elas... tem muita aluna lá também que elas não entendem muito também essa questão de fazer o projeto já no próprio bastidor e finalizar. Muitas não, algumas delas, né, fazem, né, nesse bastidor o projeto que tem a tarraxa, nesse daqui, ó, porque tá acostumada a tirar o trabalho do bastidor, entendeu? E aí eu falo, aí eu falo assim, não precisa tirar, porque não tem necessidade, você já pode, faz o risco, né, coloca o tecido no seu bastidor, deixa uma margem, e aí faz o seu trabalho, corta, finaliza, fecha e pronto, né?
Porque e tem gente que tem essa questão, assim, dessa dificuldade de achar que tem que usar esse bastidor de tarraxa. Não, não precisa. Você já pode, dependendo do projeto que você fizer, na verdade, né? Tudo depende, gente. Tudo você tem que analisar. O que que eu vou fazer? Para você ver qual é o melhor bastidor, né? Qual é o melhor fio, qual é a melhor agulha para você fazer determinado projeto, né? Então, assim, pensa nisso, assim, que estilo de coisas que vocês gostariam de fazer para depois procurar, né, a agulha fina ou a agulha média, ou então, é a Cleia, não, vou usar esse fio. Mas entendam essa questão do, por exemplo, da lã, que nem sempre vocês vão conseguir fazer sua peça no ponto relevo, porque não vai dar leitura dependendo do projeto, que foi o exemplo do coração que eu dei. Muitas de vocês já começam a fazer o coração, que realmente é uma peça mais fácil de fazer, mas já faz no ponto relevo. Faz no ponto reto, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem como é que funciona a dinâmica do pantinido, tá? Porque realmente faz diferença. E aí o coração começa a ter um formato de uma bolinha, né? Porque não dá muita a leitura do design mesmo, né? Da circunferência, assim, do coração, tá bom? Então, gente, eu quis passar para vocês aqui os universos, né, dos fios que podem ser usados com as agulhas finas, né? Então, como eu falei, pode ser fio de meada, pode ser daquela da Anchor ou da DCM, pode ser a Cleia, pode ser a Anne, no universo das agulhas médias, né, que vão transitar, né, de 3 milímetros a 4,5, pode ser a Mollet, pode ser a Amiga, pode ser a Família, eu até anotei aqui, para tapete, né, as lãs. Aí já as linhas, pode ser o fio de amigurumi, pode ser a balão amigo, pode ser a amigurumi maxi de 4 milímetros, pode ser também, se você quiser fazer um projeto para preencher mais, porque o amigurumi maxi é mais grossinho, né? Então entra já na agulha de 4 milímetros. A para tecer, que é essa novidade da Pinguim, que foi desenvolvida justamente para esse pessoal, né? Pra gente que faz tapeçaria e punch needle, então chama para tecer. Tem a Barroco, que é o barbante, que você pode usar a Maxi Color, e também tem a Aero Roma, que também é o fio para macramê. Então, é isso que eu falo. Se você já trabalha com alguma coisa, aproveita esse fio, vê se passa de uma maneira fluida para vocês poderem fazer sua peça. E para as agulhas grossas de 5 milímetros, eu recomendo a para tapete, a Urbano, e tem a da Círculo, né? E tem a Maxi Urbano também. Que mais que eu ia falar? E aí eu falei isso dessa questão do que nem sempre a gente consegue fazer o ponto relevo. E eu acho muito legal mostrar isso aqui para vocês, justamente para vocês verem a diferença, né? Que dá os fios, que tem um universo enorme. Então, assim, não tem um fio certo, né? O punch needle em si não tem nada assim, é esse. Não é isso. Tem o que você adequar melhor com a agulha que você já tem. Ah, Cacá, não tenho agulha, não sei nada, me ajuda, qual agulha comprar? Pesquisa nas suas inspirações, né? Qual o estilo de trabalho que você gosta, e aí você vê se, ou você manda para mim para eu analisar junto com você, para ver se é considerado de categoria fina, média ou grossa, porque aí você já vai comprar sua agulha específica para o projeto que você quer, né? Então eu acho que isso ajuda muito a clarear vocês, porque realmente, assim, o punch needle, ele tem um pouco dessa... Como ele é muito amplo, né, essa variedade enorme, às vezes a gente fica confusa mesmo, né? Você fala, ai, gente, eu não sei, que eu gosto, né? Então, assim, por isso que eu também, quando eu desenvolvi o curso, eu quis fazer todos os trabalhos de categoria fina, média e grossa, para justamente você ter essa noção desse universo. Então, assim, eu até recomendo, antes de comprar o curso, né, se alguém quiser comprar, primeiro ver o curso e depois ver os projetos que tem e falar, eu gostei mais desse. Esse aqui eu achei muito agulha fina, nossa, eu achei muito trabalhoso, não curto, vou já, então, comprar uma agulha de 3 milímetros ou 4 para fazer almofada, ou então os projetos mais delicados com agulha fina, que eu posso usar um fio de amigurumi ou uma lã. Porque assim você já vai tendo essa noção, entendeu? Porque se a gente entra nesse universo sem saber,
ele é muito amplo e a gente fica muito confusa, né? E aí quando eu vejo tem gente que já comprou assim, sem saber, né? Porque uma coisa é você consciente querer comprar, igual as minhas alunas. Tiveram várias alunas que quiseram comprar a agulha de espessura fina e a agulha de espessura média. Porque, Cacá, eu quero experimentar todos os universos, eu quero ver todas as possibilidades que essa técnica oferece. Então eu vou comprar as duas. E aí compraram um curso que já compraram as duas agulhas e já fizeram esse investimento, que é um pouco mais alto, né? Mas elas quiseram. Então, assim, tudo bem também. Mas não precisa você já comprar duas espessuras diferentes, entendeu? E aí, tanto que eu até recomendei comprar da Lavor, porque eu acho que custo-benefício você vai ter 3 em uma, né? Que é essa daqui que eu sempre mostro, que eu acho que tem um custo-benefício bom, porque o meu cabinho tá lá no meu projeto e não tá aqui. Mas ela vem 3 em um, entendeu? Então, tiveram alunas que compraram essa daqui e comprou a de 4, que essa é 2, 2,5 e 3. E elas compraram também uma agulha que tem a regulagem de 7 opções de alturas de 4 milímetros, que aí vai entrar no universo de tapete, vai entrar no universo de almofada, entendeu? E essas daqui não, essas daqui entram já no universo de ponta fininha, né, que você faz uma silhueta, que você faz uma palavra, né, com fio de meada. Já nessa daqui de 3 milímetros, você já faz também muita coisa de almofada também, muito legais. Então elas já vão ter um universo bem amplo de trabalhos, né? Só que não precisa já começar assim? Não, não precisa. Talvez vocês comprando uma dessa daqui da Lavoura, entendeu? Você já tem 3 em uma, olha que massa. Por isso que eu gosto dela, entendeu? E ela ajusta a ponta, ela é boa, né? O material dela é de inox, então ela não quebra fácil, né? Essa da Nugem, eu gosto dela, mas ela assim, ela é a agulha, ela cai no chão, ela amassou a minha, sabe? Então assim, eu acho que custo-benefício, ela é um pouco mais barata, né? Mas é por isso, né? E tem a tendência, a agulha quando cai sempre de ponta. E aí, por isso que amassou a minha. Eu não sei se eu tenho uma mão meio mole de tanto fazer trabalho manual, mas volta e meia minhas agulhas caem no chão. Não sei se pode vocês é assim. Mas a da Lavor, por exemplo, as vezes que caíram, nenhuma vez amassou. Então eu acho que tem que analisar essas coisas, sabe? Pra não, enfim, para não perder dinheiro à toa. Então, eu acho que é isso que vocês precisam saber, tá? A Silvia falou, obrigada, querida Cacá, pela sua generosidade. Imagina, eu tô aqui eu quero ensinar vocês. Você, na verdade, já sabe, né? Você faz coisas incríveis de bordado livre também e de punch needle, que eu já vi umas peças bem lindas que você já fez. Mas é isso, assim, o punch needle é uma técnica muito gostosa, que eu gosto muito, assim, justamente pela variedade de peças que você pode fazer, né, que ela proporciona. E é aquilo que eu falo, eu ainda nem falo aqui, né, no Vó Lá Ensina, desse universo de tapeçaria, que você consegue fazer painéis, né? Se você quiser fazer coisas maiores, você já tem aquela maquininha que é a tufting, que é aquela pistolinha que você já entra num outro universo que eu não tenho, né? Então eu só trabalho com as agulhas mesmo, com a agulha mágica. A pistola já requer outra estrutura, mas aí é quem quer fazer tapete maior, né? O meu tapete eu tô me arriscando aqui 40 por 60, que eu já acho que tá ótimo o tamanho, que é aquilo que eu falei, é mais para colocar na cama ali, né? Quando a gente acorda, ou então em algum lugar assim, no banheiro, dá para colocar também. Mas é um universo muito amplo e eu acho que é por isso que as pessoas ficam tão confusas na hora de querer começar, né? E que é confuso mesmo. Não é que não é, entendeu? Mas é que depois que você pega o jeito e a manha, você vai entendendo toda a lógica e aí vai ficando mais fácil, né? Não sei se a Silvia teve essa dificuldade no começo para adaptação. Quando você começou, Silvia, podia depois falar aqui para mim qual foi sua maior dificuldade assim com ponto russo quando você começou a fazer. Se alguém tiver também alguma coisa assim para poder falar, né? Se já teve dificuldade ou se já tem agulha e não está conseguindo colocar, pode perguntar porque muita dificuldade, né? É justamente isso. Mas depois se você já se entendeu com essa questão dessa questão de adequação de material mesmo, né? Mas é isso, no começo é muito difícil justamente por isso, porque até a gente entender, né, que o ponto relevo a gente não faz qualquer trabalho,
entender também que tem essa questão de que tem que estar em sincronia, né? O bastidor, o tecido, o fio e a agulha, isso precisa estar adequado. Se não tiver, gente, você não vai conseguir fazer. Então, a minha ideia aqui é justamente desmistificar, porque também quando eu lancei o curso, foi engraçado que no anúncio, né, bombou, né, um monte de gente entrando, falando, e aí várias pessoas falavam, não adianta, eu não consigo fazer essa técnica. Aí eu falava, eu tento responder falando, olha, é questão de adequação de material, tal, não fixo ponto, porque se você tiver um fio, por isso que eu falo, o fio, gente, é tão importante quanto a agulha e quanto o tecido, porque se você colocar um fio numa agulha que fique muito apertado, o seu ponto não vai ficar. Ou se você colocar o fio, né, o fio e a agulha, se estiver adequado, mas se o tecido não estiver inadequado, você também não vai conseguir fazer. Se o seu fio estiver muito folgado, com o tecido adequado, você também não vai conseguir fazer. Então, é isso que vocês precisam entender, que para conseguir fazer o pontilhado, vocês precisam unir e adequar todos esses materiais. Minha maior dificuldade foi adequar o tecido, linha e agulha, justamente isso. E o mais louco é isso que eu falo, linho misto, a gente pode fazer com uma agulha de 4 milímetros, mas também ela vai muito bem com uma agulha de ponta fina. Então isso que é o louco, e isso que é o que tem que testar, né? E ocorreram muitos testes, né? Para justamente a gente já chegar e falar, ó, dá certo com isso, não dá certo com aquilo, né? Porque como não tem tecido específico para essa técnica, tiveram que ter muitos testes até dá certo. E aí, uma grana que, né, a gente gasta para tentar testar e para estar aqui para poder falar para vocês. Mas as suas dicas das lives ajudam demais. Ai, que bom. É essa a ideia, tá? Eu queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Então, hoje foi falar um pouco desse universo dos fios, que é super amplo. Então, tem uma variedade realmente enorme. Basta você adequar, né? Passar de uma maneira fluida na sua agulha, que vocês vão conseguir fazer a peça de vocês, tá? Queria agradecer muito a presença de todas vocês. E aí, segunda-feira, a gente volta aqui para bater um papo. Depois, semana que vem, né, no final de semana, eu falo o tema da live, tá bom? Um beijo grande e até mais.